Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma resenha aqui no canal. Hoje a base resenhada, a base que vai passar pela fase de teste de Amanda Andrade é a base da Boca Rosa by Payot. Nem vou falar muita coisa agora na introdução porque essa base provavelmente vai dar o que falar nesse vídeo, então bora lá começar. Eu estou aqui com os três primeiros tons da base da Boca Rosa, que é o tom Maria, o tom Ana e o tom 3, que é o Francisca. Então eu estou aqui com os três tons porque eu realmente não sabia qual tom iria funcionar para mim ou se eu teria que fazer mistura. Então essa base da Boca Rosa é a base Boca Rosa Beauty by Payot, então pela marca Payot. É um produto hipoalergênico. O nome da base é Perfect Base Matte, alta cobertura, longa duração e resistente à água. A quantidade dela é de 30 ml, aquela quantidade padrão que a maioria das bases adota. A embalagem é de plástico, ela tem aquele sistema airless que eu mostrei pra vocês no vídeo do BB Cream da Vizela, que tem o mesmo tipo de embalagem, que é, conforme você vai utilizando, o pump vai subindo e você vai vendo se a base vai acabando ou não, e também isso vai empurrando o produto para você conseguir utilizar ele até o fim. Eu acho esse tipo de embalagem bem interessante. Em relação aos tons, foram lançados 9 tons, segundo a marca, teoricamente, de forma proporcional. Então eles lançaram 3 tons para peles claras, 3 tons para peles médias e 3 tons para peles escuras. Eu ainda vou testar os tons de pele clara aqui com vocês, por isso que eu tô com os 3, mas eu quero fazer uma observação em relação aos tons para peles escuras. Eu vou deixar aqui abaixo para vocês assistirem 4 vídeos de 4 pessoas pretas que fizeram resenha dessa base, tá, gente? E assim, é unanimidade o quão essa base não deu certo para nenhuma dessas 4 pessoas. Nem subtom, tom, é uma coisa impressionante impressionante de forma negativa, como quando você procura em relação aos tons mais escuros na internet, as fotos que a marca divulga parece que são tons mega escuros, que são bem interessantes para pele negra. Vou deixar até aqui para vocês verem que não estou mentindo, são imagens que a própria Payot divulgou em relação aos tons mais escuros. E aí quando você procura fotos, você procura no Google, não é difícil de você encontrar, você procura imagens feitas por pessoas que compraram, é chocante a discrepância das cores. Não tem nada a ver, parece até que são tons totalmente diferentes. O último tom, que é o 9, acho que é o Aline. Gente, é uma coisa surreal quando você vê a cor ali, né, no site da Payot, e quando você vê a base na mão de uma pessoa, tá? Então, assim, é absurdo, eu considero como propaganda enganosa, porque se você for se basear somente com as cores, com os swatches que são feitos no site da marca, você vai comprar errado, né? E os subtons também não funcionam. Em todo mundo que eu vi vídeo, né, eu vou deixar dessas 4 pessoas, eu vou deixar aqui o da Camila de Lucas, da Jaci Julie, do Tássio, da Herdeira da Beleza, e da Marisa Lopes. Vou deixar dessas 4 pessoas os vídeos linkados aqui para vocês verem, porque são pessoas que têm muito mais propriedade do que eu para falar desse assunto. Elas têm voz ativa muito mais do que eu, então é muito bom que vocês vejam o lado dessas pessoas em relação aos tons que a base da Boca Rosa foi lançada. Então, dito isso, que eu achei mega importante pontuar, porque sempre quando eu faço resenha de base eu comento aqui sobre a cartela de cores e eu achei muito importante falar sobre isso antes de começar a resenha. Dito isso, eu vou pegar os 3 tons aqui e eu vou fazer um swatch aqui no meu rosto e no colo para ver qual o tom que vai dar certo para mim. Em relação à textura, também teve um bafafazinho básico aí. Me mandaram um post essa semana, inclusive, que parece que ela mudou a fórmula. Que ela era uma base mega grossa e agora ela ficou mega líquida. Inclusive, ó, o tom tá, tipo, é super fluida, mega fluida. Então esse daqui é o tom 1. Mas antes de sair esses posts, que foi inclusive essa semana, eu vi muita gente comentar que tinha muita discrepância de gente que comprava bases no mesmo tom e tipo, a base da fulana era mega grossa e cobertura mega alta e da ciclana a base era mega fluida de cobertura média, sabe? Então rolou também muita discrepância em relação à textura. Eu acho que até agora eles deram uma corrigida nisso,
porque acho que agora todos os tons estão vindo assim com essa textura mais fluida. Eu até vou colocar mais no zoom para vocês verem em relação à textura, porque aqui de longe fica mais difícil de vocês verem, né? Então aqui tom 1, bem rosado. Tom 2 é mais amarelado, eu acho até que é o tom que eu vou usar. Mas eu vou colocar o tom 3 aqui também. Eu chacoalhei todas. E todas estão saindo com essa textura mais aguadinha, tá? Isso não me incomoda, porque eu gosto de base mais aguadinha, mais fluida. Até no começo eu achei que eu não ia gostar dessa base, por ela ser bem com uma textura mais grossa. Vocês sabem que eu não gosto de base com textura grossa, né? Então eu vou colocar aí no zoom pra vocês verem os 3 tons. Tem diferenças grandes entre os tons e os subtons, né? Entre o 1, 2 e o 3. Pra mim, vai ficar mesmo no tom 2, então vai ser o tom 2 que eu vou fazer a resenha. Coloquei 4 pumps na plaqueta. Como eu não sei o rendimento, não veio tipo muita base, não é uma quantidade muito grande. Mas como eu não sei como é a performance da base, por enquanto eu vou trabalhar com o que eu coloquei na plaqueta. Eu vou colocar de um lado e a gente pode observar algumas coisas, tá? Minha pele tá hidratada de quando eu acordei. Agora já é de tarde, já é quase 2 horas da tarde, então eu não reidratei e nem apliquei nenhum tipo de primer. É mais ou menos assim que as resenhas funcionam aqui no canal. No primeiro dia de testes, eu não uso nada assim pra melhorar, digamos assim, a performance da base. Eu quero ver primeiro como é que ela performa sozinha, né? O que eu tô curiosa em relação a essa base apesar dela ter essa textura mais fluidinha, ela ainda permanece sendo uma base mate, né? E vocês sabem que bases mates na minha pele não são todas que funcionam bem. Mesmo eu tendo a pele mista, eu já tenho linhas de expressão e eu tenho algumas áreas do rosto também que são com uma característica mais seca. Então não é toda a base mate que funciona pra mim. Ó, essa é a cobertura, aqui é a minha pele sem a base, aqui é a minha pele com a base. Olha, a textura não é de toda ruim, eu quero ver depois que ela terminar de assentar, como é que ela vai ficar nas minhas áreas do rosto que são um pouquinho mais sequinhas, digamos assim, né? Mas por enquanto não é uma textura que me incomoda, não sei se ela é uma base também que seca muito rápido. Eu que costumo fazer contorno mais cremoso, né, utilizar corretivos e contorno cremoso, eu quero ver também como é que ela vai se comportar para eu construir camadas desses outros produtos. Mas por enquanto, ok, né? Eu tô esperando um pouquinho para quando eu aumentar a cobertura aqui, eu quero ver se ela oxida. Eu usei tudo o que estava na plaqueta, não sobrou nada, e deu para eu terminar de fazer a cobertura do outro lado. Uma cobertura similar, igual basicamente do que eu tinha feito do lado de cá. Então eu não fiz aumento de cobertura, eu vou colocar mais um pump então, aqui na plaqueta, para eu fazer aquele aumento de cobertura abaixo dos olhos. Ela oxida um pouquinho sim, tá vendo como ela tá entrando mais clara? Parece até que eu tô aplicando um corretivo, né? Então, ela dá uma leve oxidada, sim. E ela, apesar de ser uma base considerada mate, né? De acabamento mate, vocês estão vendo esse leve glow? Parece até que eu passei alguma coisa por baixo, né? Pra ela, né? Parece que eu passei o BT Glotion ou alguma coisa do tipo. Parece que eu passei um iluminador por baixo da base. E eu não passei. Ela até que tem uma luminosidade para uma base mate que fica interessante. Para quem talvez tenha uma pele mais oleosa, não goste muito disso, né? Mas eu que tenho uma pele mais mista e eu gosto desse aspecto de base, isso já me agrada um pouco mais. É um mate com uma certa luminosidade, uma certa radiância. Eu vou esperar um pouquinho essa base dar uma assentada, porque eu vou fazer o teste de resistência de água, né?
Então, antes de eu selar tal, eu quero ver se essa base sozinha tem resistência à água, como promete aqui na embalagem. Então, eu vou esperar alguns minutos, esperar a base dar aquela sentada, dar aquela grudada na pele, dar aquela secadinha, e aí eu volto e faço o teste de água junto com vocês. Bom, gente, passados uns 5 minutos, um pouquinho mais do que isso, ela já está quase totalmente seca, parece até que eu já selei com pó. Essa é a sensação que eu tenho quando eu olho no espelho, parece que é uma base já selada. Em relação ao conforto, ela é uma base que quando eu mexo o rosto, eu sinto ela. Isso já me incomoda. Isso é muito característico de bases mates, mas nem todas as bases mates incomodam dessa forma, de você sentir ela na pele conforme você mexe o rosto. Eu sinto ela muito aqui abaixo dos olhos, bastante aqui ao redor da boca, eu sinto quando eu mexo o rosto, eu tô sentindo ela prender um pouco meu rosto, sabe? Então vamos ver como é que isso vai se comportar mais pro final do dia, como isso vai estar no final do dia. Antes de eu fazer o teste de água, eu já vou mostrar pra vocês as fotos que eu fiz com flash. Lembrando que na primeira foto eu fiz com tudo apagado, só a luz do teto acesa, e aqui está o resultado. Eu achei que ela deu uma leve estouradinha, mas se você olhar em relação ao meu colo, eu não apliquei a base no colo, só no pescoço. Se você olhar meu colo, tá até que meio parelho, então o estouro é bem mínimo. E depois com todas as luzes acesas, menos a ringue, então eu vou colocar aqui do lado também. Não achei nada demais, não achei nenhum estouro muito grande, achei que tá bem parelho com o meu colo, não achei Gasparzinho, né, pelo que eu olhei ali no aplicativo, as fotos, né, na câmera, eu achei que tá ok, sem grandes problemas de estouro no flash. Então agora sim vou fazer o teste, esperei ela secar, esperei ela assentar, então agora eu vou fazer o teste dela, se ela é resistente à água ou não, tá? Então eu tô com um tubinho aqui da Smashbox, mas é a água que tem aqui dentro, não é a Primal Water, já tinha acabado. Eu não vou causar atrito nesse momento, porque a base fala que ela é resistente à água e não resistente a atrito. Isso que a gente tem que separar muito bem as coisas, né? Então a gente tem que ver como é que a base vai estar depois que a pele meio que sugar essa água, né? E ó, tá ficando a marca das escorridas de água. Vendo? E vou dar só uma encostadinha pra dar uma sugada, né, nessa água. Ainda vai ficar uma superfície úmida, mas já vai tirar um pouquinho do excesso. Ó, em relação à transferência, bem pouca, né? Então, ó, aqui no nariz, né, na hora que eu fui secar a água, deu ruim aqui na testa, um pouquinho aqui. Mas ela não ficou necessariamente com as marcas da escorrida de água. Então pronto, gente, tô com a pele finalizada. Fiz as fotos com flashes também com a pele já finalizada, como costume por aqui. Novamente, tudo apagado, menos a luz do teto. Vou colocar a imagem aqui. Mesma situação, não achei que foi um estouro muito grande. Em relação ao meu colo, tá bem parelho. E com todas as luzes acesas, menos a ring light, eu senti que ela ficou um pouquinho mais esbranquiçada. Mas se você olhar meu colo também tá um pouquinho esbranquiçado, então eu não sinto que é um estouro muito grande. Dá um estourinho sim, mas não é algo muito exagerado ou muito fantasminha. Vou utilizar, eu vou trabalhar ela com óleo, ver como é que ela fica. E aí agora no próximo take eu vou dar as minhas considerações finais em relação a essa base após ter feito todos esses testes. Bom, gente, chegamos ao dia em que eu dou a minha opinião final em relação à base da Boca Rosa, que é a base que está sendo resenhada no vídeo de hoje, né? Então, nessa parte do vídeo, eu vou pular aquela parte que eu já mencionei no começo do vídeo, dos problemas em relação à tabela de cores, principalmente dos tons mais escuros. E nesse momento eu vou avaliar mais a parte técnica, né? Que foi o teste que eu fiz ao longo de uma semana, mais ou menos, testando praticamente todos os dias. Eu fiz testes com a base sozinha, com a base com outro tipo de hidratante, com um primer,
Hoje eu estou usando ela com olhinho, misturada com um pouquinho de olhinho. Aquelas misturas que vocês sabem que eu gosto de fazer, que eu gosto de fazer testes para ver o quão versátil a base é. Quando eu utilizei com um hidratante mais grudentinho, mais melecadinho, e eu utilizei um primer também, ela não ficou muito legal no rosto. Eu acho que também eu apliquei muito hidratante, porque assim, como ela é uma base que eu senti na primeira aplicação que ela era bem seca, assim, em algumas áreas do meu rosto, eu quis deixar, e como ela seca muito rápido também, é uma coisa que me incomoda nela, ela secar muito rápido, então, né, eu tenho que sair correndo pra fazer contorno em creme, que é uma coisa que eu faço, então eu utilizei um hidratante mais úmido pra manter a base úmida por mais tempo, pra dar tempo de eu fazer o contorno em creme antes da base secar. Então eu acho que eu apliquei muito hidratante, e também o primer não ajudou muito na fixação, então foi uma base que depois de mais ou menos 5 horas já estava um pouquinho úmida no nariz. Eu senti isso mais nesse dia do que no dia que eu utilizei ela sozinha. Eu acho que o hidratante realmente não conversou com essa base, porque o primer que eu utilizei, que não foi o meu, eu utilizei o Professional Pur da Benefit, e ele não costuma abrir no meu nariz. E eu senti que nesse dia não rolou, mas novamente eu acho que eu apliquei muito hidratante, por isso comprometeu um pouquinho, principalmente a base aderir melhor na pele, tá? Então por isso que eu acabei testando em outros dias. Um outro dia eu utilizei ela por muitas horas com máscara, enfim, ela sofreu atrito, essa base. E eu fiquei até surpresa quando eu cheguei em casa, porque exceto a parte do nariz, que foi onde ficou o atrito da máscara mesmo, ela tava perfeita, ela tava intacta. Então assim, foi bem tranquilo de eu construir uma camada ali com a base já seca e já, né, meio estragadinha por causa de atrito. E ela aguentou muito bem o tranco, ela não ficou muito ressecada na minha pele. E hoje eu estou utilizando ela com óleo, e é o dia que eu mais estou sentindo que ela está confortável na minha pele. Dei uma pingadinha de óleo com aquele olhinho da MAC, o Essential Oils da MAC. E amei, amei. Assim, quando você aplica parece até que é uma base que não vai aderir muito à pele, mas ela aderiu, ficou linda, demorou mais tempo pra secar, então eu consegui fazer o contorno em creme tranquilamente. Selou super bem, não pediu uma quantidade muito grande de pó por causa do óleo. Então assim, eu acho que eu encontrei o ponto correto de eu utilizar essa base, e pra ela também não craquelar muito aqui no meu bigodinho chinês. E detalhe, essa base não acumula nas minhas linhas. Não acumula! Não acumulou, e nem um dia que eu testei ela não acumulou aqui na testa, gente. Juro por Deus, ela não acumulou. E isso se deve ao que? A alteração da formulação dela. Se ela fosse a base quando foi lançada, a mesma base que foi lançada, que ela era muito mais grossa e densa, provavelmente não teria dado certo na minha pele e eu não teria gostado. Essa base agora tá com essa formulação nova, não sei se é definitiva, se eles vão manter essa base mais fluida agora. Eu espero que sim, porque eu amei. Porque nem toda base mate, gente, é fluida. A maioria das bases mates, assim, 90% das bases mates são grossas, são duras. Eu gostei. Eu aposto que muita gente tá esperando eu detonar a base. Mas nessa condição atual da base, eu gostei muito dela. Ela funcionou pra minha pele, ela fica fina. Eu não a considero realmente uma base de alta cobertura, assim, pá, se aplicou em alta cobertura. Ela é uma cobertura, acredito que agora por ela estar mais fluida, ela ficou com uma cobertura mais média e dá pra você construir pra alta. Ela poderia ter sido de alta cobertura com a formulação antiga, que ela era mais grossa, então acredito que ela, né, ia mais pigmento, então já dava aquele pá, aquele rebocão, né? Eu prefiro da forma que está agora, porque se você quiser uma cobertura média, você consegue. Se você quiser acrescentar um pouquinho mais de cobertura, você consegue também. Então assim, gente, resumindo, eu gostei. Tecnicamente, falando da base em si, da qualidade dela, eu gostei. E eu achava super que eu não fosse gostar, porque a maioria dos feedbacks que eu tive dessa base foram mega negativos, não só em relação a todo o problema que se deu em relação aos tons mais escuros, mas em relação à fórmula também. E é isso, gente. Gostei, né? Apesar
dos pesares, é uma base que, tecnicamente falando, funcionou pra minha pele, funcionou pra mim. E se não fosse todos esses problemas em relação à cartela de cores, seria uma base que pra mim seria 100% perfeita e rivalizaria ali fácil com a base da Dylos, que é outra base de cobertura alta, né? A base da Dylos até a cobertura é mais alta, mas também é uma base mate e que também é mais fluida e que funcionou mega bem na minha pele. Então, tecnicamente falando, é uma base que eu, Amanda, gostei, que eu aprovei pra mim e que eu fui surpreendida positivamente, né? Mas, infelizmente, temos esse problema que ainda não foi corrigido pela Payot e pela Boca Rosa Beauty em relação aos tons mais escuros, o que é muito triste, porque a base já foi lançada há muitos meses e já teria dado tempo para a marca corrigir, né, toda essa questão dos tons mais escuros. Então fica aqui o meu reforço em relação a toda essa questão da tabela de tons mais escuros. Novamente aqui embaixo estará linkado os vídeos do pessoal, os influencers de pele preta, de pele negra, que resenharam essa base também e falaram pontuaram sobre os tons mais escuros, né? Em relação à fórmula, em relação a tom e em relação a subtons. Então vão lá assistir depois 4 vídeos, 4 influencers diferentes para vocês escutarem um pouquinho sobre a opinião deles em relação aos tons mais escuros. Tá certo? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, que aposto que muita gente ficou surpresa, assim como eu. Mas é isso, a vida é feita de surpresas, né, gente? Pode ser positiva ou pode ser uma surpresa negativa, né? Tá bom? Então, beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!